Olá! Bom, quem me conhece sabe que eu amo fazer aniversário, amo comemorar, amo o meu dia. E os mais íntimos sabem que eu estou meio ansiosa para chegar aos meus 40 anos. Sabe por quê? Eu acho que 40 anos da mulher é uma idade tão chique, sabe? Eu acho que é o ápice, assim, da maturidade da mulher, da beleza, da sabedoria. Enfim, então, sim, eu estou ansiosa pelos meus 40 anos. Mas, hoje, esse mês, eu completei 35 anos. E eu queria dividir com vocês 10 coisas, 10 coisas que eu aprendi nesses 35 anos. Então, para quem ainda está me assistindo que é mais nova, quero compartilhar isso com vocês para que vocês, quem sabe, se... como fala? Vocês se conectam com essa situação. E para as mais velhas, se concordam ou não, se passaram por isso também ou não, se tem alguma coisa para acrescentar antes de eu chegar aos meus 36. Vamos lá. Então, gente, uma coisa muito interessante. Que valores, o que são valores, né? Valores, a gente herda, né? De família, até uma certa idade. Depois você pode construir, né? O que você acha certo, o que você acha errado. Então, valores, eles podem mudar. Eles devem mudar quando é para melhor. E eu acredito que eu fui adquirindo eu vim com muitos bons valores, que eu tenho uma família muito direita, graças a Deus. Mas eu vim adquirindo também bons valores. Então, valores e opiniões, eles são mutáveis. Se for para melhor, né? Mas vamos lá. Número 1. Quem nunca ouviu aquela famosa frase, principalmente quando nós somos jovens? Se permita, né? Vai ser feliz. Se permita. Que eu aprendi que não é bem assim. Não é bem assim mesmo. A gente precisa pensar antes de fazer. E aí, a gente escuta muito quando somos jovens. A vida é uma só. Vai viver. Vai fazer tal coisa. De fato, a vida é uma só. E por ser única, a gente tem que vivê-la da forma mais prudente, da forma mais linda, da forma mais plena, né? Então, aprendi, demorei um pouco, queria ter aprendido antes, mas que não. Essa frase que o mundo, a sociedade nos fala... Eu posso ver, deixa aí. Espera a mãe gravar. Não, deixa. Agora não. Que a vida é uma só, de fato ela é uma só. Então, por isso, vamos vivê-la da melhor forma possível. Número 2, ouvir mais do que falar. Gente, isso não é algo natural meu. Falo demais, falo demais. Já tenho meu temperamento que me ajuda a ser muito falante. E eu tenho uma inclinação a falar. Então, nunca fui muito de dar o pitaco, de dar muitas opiniões, mas sempre fui de falar muito. E a maturidade, ela nos ensina que não. Que às vezes é muito bom a gente levar desaforo para casa. Às vezes é necessário você levar o desaforo para casa. Então, ouvir mais do que falar nos engrandece, nos torna virtuosos, né? Principalmente no quesito temperança, paciência, humildade. Número 3, paciência se adquire com prática. Gente, isso é um fato, né? Não tem como a gente se tornar uma pessoa paciente se algo ou alguém não te tirar aquilo ali para você poder exercer. Claro que saber a teoria, ela é essencial, mas você só consegue na prática. É exercício diário mesmo. É uma virtude, né? A paciência é uma virtude e só se conquista praticando. Eu sempre fui muito impaciente. Eu ainda sou impaciente. Mas eu venho adquirindo táticas de canalizar essa impaciência minha. Primeira coisa é se colocar no lugar do outro. E outra coisa também que me ajuda muito, principalmente com as crianças, pra eu ter a paciência com o outro, como Deus tem paciência comigo.
É um exercício isso, mas funciona. Funciona sim. Então, paciência se adquire na prática. E é uma das coisas mais difíceis, mas é possível. Número 4. Como essa é difícil. Fortalecer nossa vontade funciona. O que eu quero dizer com isso? É uma coisa prática, assim, acordar cedo. De acordar cedo, pra mim, eu acho que assim, desde que eu entendo por gente, é um martírio. É sofrido mesmo, é sofrido acordar cedo. E eu lembro que na minha primeira gestação, meu primeiro filho, o que foi o que mais marcou, o que mais foi difícil? Foi a privação de sono. E, de fato, acordar cedo. Mas depois, eu adquiri esse hábito na minha vida e a minha vida mudou. Simplesmente mudou em todos os aspectos. Fortalecer nossa vontade nos fazem fortes, né? E existem mecanismos pra gente começar a aderir isso. Por exemplo, tomar banho gelado, acordar pela manhã, café sem açúcar, enfim, isso é um assunto que a gente pode falar depois. Mas quando a gente tem vontade fraca, qualquer coisa nos abala. A gente não consegue reagir a muitas adversidades da nossa vida, a resolver muitos problemas, a enfrentar muitos desafios. E ninguém nos ensina. Isso não é ensinado na escola. Às vezes os nossos pais não têm noção, né, do que da real necessidade disso, da atividade em si, né? Hoje que a informação tá fácil, né? Hoje se dá nome a muitas coisas, mas de uns anos pra trás, não. Era uma meleque de sobrevivência. E eu era uma pessoa de vontades muito fracas. Então eu fugia muito da dor, eu não queria sofrer, não queria enfrentar muitas situações da minha vida. Eu ia sempre pro caminho mais fraco, queria mais prazer do que dificuldade, né? As consequências. Eu não pensava na consequência positiva, que seria mediante alguma reação, alguma situação de dificuldade. Então, desde quando eu me deparei com isso, eu venho fortalecendo as minhas vontades. E os frutos são muito bons. São muito bons. Então, funciona. Quinto. Essa é boa demais. Ficar mais inteligente vale a pena. Como vale a pena, gente. É muito bom. Eu fico muito empolgada. Se eu mostrar pra vocês aqui quantos livros eu tenho que eu leio ao mesmo tempo, ou que eu faço apenas consulta, fora os cantinhos que eu tenho com livro. Mas eu vi uma coisa muito interessante. O brasileiro, ele tem meio que um fetiche com livros. Mas a fonte de conhecimento não é apenas livros. Cada um, né, se identifica com alguma coisa. Eu me identifico muito com livros. Então, eu sou uma defensora dos livros. Mas, deixo aqui claro que não é a única fonte de conhecimento, óbvio. Porque uma coisa que sempre me incomodou é ouvir opinião de pessoas que não têm o mínimo conhecimento sobre aquele fato. E eu evito muito dar opinião sobre algo que eu tenho nenhum conhecimento. Tenho minimamente conhecimento sobre como é feita essa lapiseira. Minimamente. Evita. Agora, né, que tá muito explícito as opiniões, divididas muito, vamos dizer, direita e esquerda, religião, enfim. Gente, evita. Evita dar opinião sem sentido. Aí você escuta muito isso na internet, mas pessoalmente, né? Eu sou contra isso. Baseado em quê? Onde que você leu sobre isso? Por que que você é contra isso? Qual que é o sentido da sua posição? A pessoa não sabe. Simplesmente acho. Então, gente, conhecimento, primeiro, é algo que ninguém te tira. Ninguém tira isso de você.
E como é bom você conversar com alguém que sabe qualquer assunto, mas que sabe daquele assunto, sobre planta, sobre produto de limpeza, sobre qualquer coisa. Porque, gente, conhecimento hoje, ele é de graça, é uma abundância e fontes confiáveis, né? E principalmente. Então, eu aprendi há pouco tempo que conhecimento ele é inesgotável e ele faz muita diferença. O seu intelecto faz muita diferença. Sexto, gente, medo faz parte do processo. O medo faz parte do processo, mas ele não pode nos paralisar. Eu sei, a gente escuta muito isso. A gente escuta isso, a gente ouve. Mas na hora que você se depara com a prática, aí você, opa, né? Um exemplo interessante aqui da internet. Quando eu tive essa ideia e queria, mas ficava com medo, e ele postava uma coisa e saía correndo, ou pensava mil vezes antes de postar. E aí eu vi um Reels, uma pessoa que era mais ou menos assim: o mundo gira da mesma forma, você não é o centro. Então eu postei alguma coisa, eu posso ser o assunto durante 1 minuto, um assunto de alguém, depois acabou, passou, né? Então o mundo gira da mesma forma como você ou sem você. Você fazendo ou você não fazendo. Você não é tão importante assim. É verdade, você não é tão importante assim. E aí, outra coisa também, eu vou começar a estudar agora, mas eu já tô velha. Meu amor, se Deus assim permitir, 10 anos vai chegar. Você vai chegar daqui 10 anos com aquilo ou sem aquilo que você queria fazer. Então não tenha medo do processo. Primeira coisa é ter discernimento, né? Prudência na execução. E a prudência a gente adquire com maturidade. Não tem jeito. Infelizmente. Então não tenha medo. Ele faz parte. O medo não pode nos paralisar. E eles nos paralisam. A gente deixa de fazer tanta coisa por causa de medo, né? Medo do outro. Maria. Medo do outro. Medo de não dar certo. Medo de se frustrar. Medo de si mesma. Mas não tenha medo, não. Sendo algo que é verdadeiro, vai. E se der errado, deu errado. Tenta de novo, né? Essa puxada. Como eu disse lá atrás, algo que é meu, que é muito difícil, falar demais, né? E a 7ª coisa que eu falo, que eu aprendi, é: não fale tudo para todos. Nossa, isso mudou muito a minha vida. O meu marido é muito reservado e ele fala de menos. Então, é algo que eu admiro, que eu visualizo nele e tento passar pra mim. Fale menos, fale menos, fale menos. Eu não gosto quando essa palavra ressignificar, mas eu não consegui outro sinônimo aqui nessa situação. Ressignificar o que é amizade. Ressignificar o que é contar para o outro ou para quem sobre algo, né? Que seja meu ou que seja do outro. Então, essa é bem pequena, porque não tem muito o que falar. A própria frase já diz tudo. Não falar tudo para todos. Essa. Consequências. Sim. Gente, porque quando a gente é jovem, a gente acha que não tem isso, né? Consequências. Qualquer atitude, qualquer ato, ele gera uma consequência. Então, se eu tomei uma atitude boa, a consequência é boa. Se eu tomo uma atitude irresponsável, sem pensar, maldosa, a consequência, a conta chega, né? E não subestime suas escolhas, porque elas vão gerar frutos, que seja daqui 1 minuto, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, seja imediato. Então, não subestimar aquilo que você tá optando por agora. Então, eu tô escolhendo aqui agora gravar pra vocês. Isso vai me gerar uma consequência, né? Isso vai me trazer algum tipo de consequência.
Seja qual for, seja o tamanho que tiver o impacto, é uma consequência. Ela vai te gerar algo. Então, se for escolhi tomar uma xícara de café, ele vai me tirar o sono. É uma consequência pelo ato de eu ter tomado uma xícara de café. Então, a gente age muito, vai só vivendo, né? Vai só fazendo, só agindo, sem pensar, de fato, no que isso não vai gerar. Né? Então, eu tô comendo comidas que não são saudáveis, que não me fazem bem, industrializadas, com muito conservante, não fazem uma atividade física. Isso terá uma consequência, né? No meu corpo, na minha saúde, até na minha mente. Então, sim, tudo que eu tô falando aqui, gente, acho que coloca um igual assim, é prudência. É a palavra do meu ano. Tenha prudência. Então, seja prudente nas suas atitudes, Rafaela. A maturidade, ela não chega com a idade. Isso não é uma matemática. Eu sempre ouvi... eu sou mais velho que você. Eu tenho mais experiência que você. Eu sei mais que você. De fato, as pessoas mais velhas, elas têm mais vivência. Isso assim sempre será, não tem como. A pessoa que tem 30 e a pessoa que tem 60. 60 tem um dobro. Viveu o dobro do que tem 30. Mas a maturidade, você tem que buscá-la. Não é com o passar dos anos que você vai adquiri-la. Então, eu fiz um vídeo, se não me engano, é o Quem Sou Eu? Fala da maturidade. Quando que eu dei por mim que eu era uma pessoa imatura e que eu precisava buscá-la hoje, agora. Eu precisava alcançar a maturidade naquele momento. Senão, as coisas na minha vida não iam dar certo. Então, a maturidade, ela não chega com a idade. Nós temos que buscar. Nós temos que alcançar a maturidade. E não menos importante. Pelo contrário, a mais importante. O maior aprendizado que a vida com Deus é muito melhor. A fé não é um sentimento. Enquanto eu estava procurando, toda vez que eu ia rezar, que eu ia na igreja, que eu ia numa oração, que eu ouvia um louvor, que eu ouvia uma pregação, se eu não sentisse, se eu não... tô sentindo o Espírito Santo, aí você tem que chorar, você tem que sentir alguma coisa. Enquanto eu buscava isso, eu não sabia o que era fé. Fé não é um sentimento. E quando eu descobri isso, foi quando eu encontrei com Deus. Foi quando eu encontrei com Jesus. E eu abri as portas do meu coração pra ele agir e fazer o que ele quiser da minha vida. Né? Então, até os meus 35 anos, eu aprendi isso. Até os meus 35 anos, vamos dizer assim. Porque a fé é muito mais do que isso. Né? É ação, é agir, é a sua forma de olhar para a sua realidade, para a realidade do outro, pro transcendente, o porquê que você tá aqui nessa vida e que a felicidade não está aqui de fato. Não está aqui, né? É igual a Santa Teresinha fala, são as escadas da nossa vida até o céu. Nós estamos aqui para subir degrau por degrau até alcançar a felicidade plena. Então, sou muito grata aos meus 35 anos. Nunca me senti tão bem, tão plena, tão realizada. E eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza que eu estou buscando trilhar o caminho, certo? Estou tentando subir as escadinhas, né? Mas tô muito feliz. Tô muito feliz, as adversidades estão aí e tudo dá graça. Em tudo dá graça. Um problema, uma adversidade, dá graça. Esse é meu recado para vocês. Agradece tudo que Deus põe na sua vida. Porque como eu falei das consequências, elas virão, as respostas virão. E se não vier também, dá graça, porque hoje você se tornou alguém diferente do que você foi ontem. Né? Melhor do que foi ontem e pior do que será amanhã. Tá bom? Obrigada.